Alexandre Arce, nosso colunista, já está conosco nesta terça-feira para falar de Copom. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Diego. Opa, bom dia, Alexandre. Vamos interromper aquela sequência que iniciamos nas últimas semanas, né? Falando basicamente das linhas de investimentos, para que a gente coloque o Copom no meio dessa nossa trilogia ali, ou dessa buscando ali desmistificar uma série de informações. Por quê? Porque hoje inicia mais uma reunião do Copom. E eu percebo que as pessoas escutam bastante, veem bastante notícias, principalmente manchetes, mas não entendem para que isso é feito e principalmente quais são os seus principais impactos. Então, hoje vamos tentar, nesse bate-papo, trazer ali mais clareza aí para o nosso ouvinte. E a gente começa querendo saber o que é o Copom, então, né, Ariane? Vamos do Essa básico. sigla que às vezes parece, enfim, escola de idiomas, né? Eu estudo no Copom. Eu estudei em uma que tem um nome bem parecido. É, pode falar o jabazinho aí, Ariane. Coplem. Coplem, muito bem. Hoje inicia não a reunião do Copom, mas do Copom, Copom. que justamente é o Comitê de Política Monetária. Mas ele é composto por quem? Pelo presidente do Banco Central e os seus diretores. Então, eles se reúnem para definir a taxa básica do Brasil, que é a nossa taxa Selic. Então, eles vão discutir ali todos os rumos dessa taxa e, principalmente, né, para que se defina uma meta dela para os próximos 45 dias. Então, a cada 45 dias, existe essa reunião para que eles analisem todo o mercado, toda a economia brasileira, tanto o que estava vivendo, o que vive e o que viverá. E, através disso, vai trazer alguns impactos que sejam positivos ou negativos dentro da nossa realidade. Não só dos investimentos, mas da economia de forma geral. Isso que é o mais interessante, que eu vejo muitas pessoas falam: eu nem me preocupo com isso, Alexandre, porque hoje eu não tenho dinheiro para investir, estou distante desse mundo. Infelizmente ou felizmente, impacta todo mundo, todo o mercado, que sejam investidores, que sejam de endividados, que sejam de pessoas que buscam aí os seus empreendimentos, ou empreender de maneira recorrente. A gente está falando então de uma reunião que acontece a cada 45 dias, que começa sempre numa terça-feira e termina numa quarta. São 2 dias, não é isso, Alexandre? Perfeito. Sempre em 2 dias que eles se reúnem para fazer toda essa análise e fazer a definição da taxa para os próximos 45 dias. E o que eles levam em conta, basicamente, nessa reunião? Extremamente importante. Qual é a modelagem a ser seguida para o mercado brasileiro? Então, a gente vem de uma Selic extremamente alta, e quando fala alta é baseado nos últimos anos, né, no histórico estatístico da nossa Selic, e através de como está a nossa inflação. Importante, ouvinte, por que a taxa Selic aumenta em alguns momentos? Para controlar a inflação. O que é inflação? É o aumento de preço que todo mundo sente quando vai abastecer o carro, vai ao supermercado, percebe que tudo fica mais caro. Quando tudo fica mais caro, numa velocidade mais acentuada, automaticamente o Copom tem ali a tendência de aumentar essa taxa Selic para deixar o dinheiro mais caro. Como ele impacta na vida de todo mundo? Quando eu tenho uma Selic mais aumentada, eu vou buscar um crédito, que seja um financiamento de um veículo, o financiamento imobiliário ou renegociação de uma dívida. Minha taxa de juros está mais alta, eu vou pagar mais caro. A prestação fica maior e isso faz com que a economia entre em desaquecimento. Começa a ficar mais parada, justamente porque tem menos dinheiro dentro da economia, porque está tudo caro, as pessoas não têm ali percepção de que se eu pego esse dinheiro, eu não vou conseguir pagar, vou ficar inadimplente. Então, deixo aquele consumo um pouquinho depois. Então, por isso, essa importância de entender qual a visão do Banco Central e do mercado para que eu possa também tomar minhas decisões.
E a Selic que você disse que está alta, Alexandre, ela está hoje em quanto? 13,75, é isso? 13,75 ao ano. E aí o Copom pode reduzir 0,25, é sempre múltiplo de 25? É 0,25, 0,50, 0,75, não é isso? Isso, até para facilitar um pouco essas perceptividades, sempre de 0,25 a 0,25. E aí não tem limitação, pode ser 0,25, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Logicamente, é uma tomada de decisão para quem usa medicamentos recorrentes, né? Você nunca faz um desmame agressivo. Eu tomo vários compromissos, no dia seguinte eu parei. Então vai acontecendo de maneira ali regrada, né? Entendendo para ver como vai ser absorvido por toda a economia esse aumento, redução ou manutenção da taxa. Legal. 8 horas e 23 minutos, a gente está aqui com Alexandre Yassi na nossa coluna de finanças pessoais, sempre às terças-feiras, dentro do jornal Nova Brasil Brasília. Hoje a gente está destrinchando aqui o que faz, afinal de contas, o Copom, o Comitê de Política Monetária. Achei interessante, Alexandre, sua explicação. Então, se a inflação está existindo, né, se os preços estão aumentando muito rapidamente, o Copom vem, tem uma tendência de subir esses juros para encarecer o dinheiro. Então, se está mais caro, a pessoa você arrefece um pouco o consumo, é isso? A pessoa compra menos, se compra menos, você força uma segurada na inflação. É justamente, a economia ela funciona como um cobertor curto. Quando você traz ele para tampar, né, o rosto, você descobre os pés. Quando você puxa para os pés, você descobre o rosto. Então, essa matemática de equilíbrio para que a economia não atrapalhe o desenvolvimento do país. Então, como você mesmo falou, uma Selic mais alta, o que a gente viveu nesses últimos anos, uma Selic foi aumentando, saímos do patamar mais baixo da economia brasileira, que estava em 2%, e ela parou em 13,75%. Por que isso? Porque a gente tinha uma inflação nos últimos meses, quem vai se relembrar ali do final do ano passado, meio do ano passado, a gente tinha ali um aumento recorrente de preço. Quando isso acontece, Copom, Banco Central, atua, aumenta a Selic. E ela veio aumentando de maneira recorrente durante os últimos 9 encontros. Por quê? Para trazer ali mais cautela no consumo e diminuir. E deu certo, né, Alexandre? Arrefeceu, né? Deu certo. A gente está ali dentro, próximo à meta do IPCA, da inflação, e em alguns meses tendo deflação. Por quê? Porque o dinheiro está caro. Quem tentou aí comprar um carro financiado ou fazer ali um financiamento imobiliário, percebeu isso no bolso, ou seja, no valor da parcela. Então, todas as vezes que quer controlar a inflação, aumenta a taxa Selic. Quando percebe que a inflação está controlada, por que a gente não faz essa manutenção de uma taxa alta? Desaquece a economia. Desaquece a economia, sinônimo de desemprego. Menos emprego para dentro do mercado. Por isso o cobertor curto. Então é hora de começar a diminuir um pouquinho essa taxa Selic. Para quê? Para estimular a economia. O dinheiro fica mais barato. Então a tendência é o quê? Mais consumo. Mais consumo, mais emprego. E aí você mantém o olho na inflação. Vai acompanhando, né? A funcionalidade dessa taxa é justamente fazer esse controle. Quando, né, a modelagem econômica deixa que a inflação se perca todo esse controle, é muito preocupante, né, que aquele plano econômico venha a falir. A gente percebe isso em países vizinhos, como Venezuela, Argentina. Quando você percebe uma inflação extremamente agressiva, que a gente viveu no Brasil há 30 anos atrás, a gente percebia de maneira clara ali como o dinheiro desvalorizado destruía toda a economia. Então, por isso essa importância de um olhar no aquecimento econômico, mas também de uma proteção inflacionária, ou seja, ela não pode ficar descontrolada. Muito bem. E, Alexandre, qual que é a expectativa, então, para essa reunião de agora? A Selic deve subir, descer? O que a gente pode prever? Legal. Então, a perspectiva do mercado é que comece uma redução dessa taxa. Os últimos encontros, eles ficaram mantendo a taxa, uma perspectiva que diminui entre 0,25% a 0,5%. Então, amanhã, né, nós teremos essa informação. O que vai impactar para você, investidor? Então, quem tem hoje investimentos pós-fixados, que acompanha a movimentação da taxa Selic, que será definida amanhã,
né, iniciando a reunião hoje, ele vai começar a perceber uma rentabilidade menor. Por quê? Se eu tenho lá 100% de rentabilidade, baseando na atual Selic, se eu tinha 3,75, passo a 13,25, ou seja, eu vou ter um pouco menos de dinheiro. Mas na contramão, né, eu vou ter um aquecimento mais forte na economia e tenho uma tendência ali também de ter ali algum consumo utilizando o dinheiro de terceiro, seja bancário, enfim, ou quando você pega dinheiro emprestado, mais barato, que pode caber um pouquinho mais confortavelmente dentro do bolso ali dessas pessoas. O investidor não pode ser tão egoísta, né, Alexandre? De pensar só no dinheirinho dele que está juntado ali, e aí quando a Selic começar a cair, ele ficar tristinho. Porque a gente está falando de uma melhora no ambiente de negócios como um todo, que vai possibilitar com que ele tenha aí, daqui a pouquinho, até um investimento maior, né? Perfeito, é um momento ali do investidor também ter uma visão um pouco mais ampla, né? Quando você tem uma Selic muito alta, a renda fixa se torna ali um cenário extremamente confortável. Mas quando você tem uma Selic que entra em rota de diminuição, começa-se a aquecer o mercado. Então a gente começa a ter um olhar ali para fundos de multimercados, a gente começa a ter um olhar ali para a bolsa de valores, você começa a ter estratégias de investimentos para tentar manter sempre ali um conforto ali de rentabilidade dentro da carteira de cada um dos investidores, né? E tem algumas movimentações, Alexandre, que não levam necessariamente a Selic em consideração, mas ela acaba influenciando o mercado como um todo, né? A Selic é a taxa básica de juros que serve de referência de maneira geral para todo tipo de empréstimo de dinheiro, né? Para tudo, é a taxa básica. A partir dessa taxa é que vamos olhar e analisar. Então, ou seja, perceber uma queda da taxa de juros, você vai sentir no bolso, ouvinte, quando for fazer algum investimento, pega algum dinheiro emprestado, comprar um carro, né? Então você começa a ter essa perceptividade bem clara ali com essa redução. Mas, até aproveitando um pouquinho nessa sopa de letrinhas, né, Ariane e Diego, então as pessoas começam a ouvir e eu quero que isso se torne cada vez mais comum. Quando se fala de Copom, quando se fala de Selic, CDI, investimentos, e a gente tem duas formas que o mercado visualiza, né? E são nomes diferentes, parece ali um nome russo, né? Mas é para demonstrar e de maneira clara como a economia é conduzida. Então a gente tem ali o Dodge e o Rocket. Olha, Alexandre, mas eu nem sei que eu sabia. Saúde, Dodge, Rocket. Saúde. Então o que isso quer dizer? Quando a gente fala Rocket, fala-se do falcão. Quando se tem uma perspectiva de aumento de taxa Selic, é o cenário, o modelo econômico que a gente viveu nos últimos meses. Então, era uma modelagem Rocket, aonde a taxa Selic veio aumentando recorrentemente para controlar a nossa inflação. Agora, a gente está no ponto de inversão, de virada. Então, a gente começa a modelagem Dovish, que fala Dove, que é do pombo. Então, ou seja, para baixo, taxa Selic mais baixa, para estimular a nossa economia, estimular o consumo e automaticamente todo mundo sempre com um olhar muito atento à inflação. Muito bem. E adicionalmente a gente tem também o Boletim Focus, que é uma outra coisa. E que é super importante, todas as segundas-feiras, o Banco Central ele emite, né, o Boletim Focus com as perspectivas de taxas futuras de Selic, do IPCA, ou seja, ele faz ali uma perspectiva de como vai estar essas taxas para que nós, investidores, enfim, empreendedores, que tenhamos muita ali responsabilidade e preocupação com o dinheiro, possa nos facilitar essa tomada de decisão. Se eu coloco no investimento pós-fixado, investimento olhando a inflação, investimento pré-fixado, bolsa de valores, tudo isso é feito através também dessa visão que o Banco Central traz do próprio Boletim Focus. Muito bem, 8h31. Esse foi Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais, toda terça-feira, aqui a partir das 8h da manhã, hoje ajudando a gente a entender um pouco mais sobre o Copom. Alexandre, obrigada por hoje, boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, você ouvinte, muito atento aí nessa notícia que vai ser exposta amanhã, para que você tenha sempre muita cor para o seu dinheiro. Muito bom. Até semana que vem, Alexandre.